Oi pessoal, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Estamos chegando. Tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso clamor dessa manhã. Vamos chegando, vamos chegando. Deixa eu colocar uma canção pra gente. Acredito que vocês a conheçam. Vamos começar o nosso clamor dessa manhã. O dia que ele não fizer aqui do lado, não vai ser clamor da manhã. Maria Regina chegando, Carlinha, Pati, Denir, Vanessa. Bom dia, Ellen. Maria Regina, bom dia. Mara, tudo bem, queridos? Zenaide. Que bom, gente. Estão ouvindo a canção? Oi, Úrsula. Bom dia, Ana Maria. Leonice. Já tô na minha luta aqui de compartilhar, tá, gente? Eu já vou fazer. Oi, Pati, José, Maria. Ontem uma amiga nossa que acompanha todos os dias estava no trabalho e estava na folga, e aí colocou todo mundo para ouvir e disse que foi um momento muito especial, assim. Elas não conheciam o clamor da manhã e foram tocadas pelo Senhor. Então essa é a importância da gente dividir isso com alguém, tá? Deixa eu ver aqui. Você que já chegou, já pode ir compartilhando. Pra gente é importante isso. Ontem foi um assunto tão significativo, recebemos um feedback tão positivo do que nós falamos ontem. Então, nosso desejo é o quê? Que mais pessoas sejam impactadas, mais pessoas sejam abençoadas, e você é fundamental nisso. Então, por favor, a gente nem gosta de ficar pedindo muito, né? É meio chato, né? Ficar pedindo. Mas é importante para você alcançar os seus amigos com essa palavra. Vamos lá, o pessoal tá chegando aí. Ana Paula, Cleide, tio Josias, Idiana, Madalena. Legal, gente. Legal. Eu ainda não recebi a notificação de que estamos ao vivo, ainda não. Vamos ver se... Eu já recebi. Já recebeu? Marilac, bom dia. Que bom, gente. Vamos ouvindo a canção aí enquanto a galera tá chegando. Oi, Lu. Bom dia. Regi. Como é que foi o aniversário ontem? Curtiu? Foi ontem, né? Antes de ontem? Dia 18. Dia 18. Bom dia, Raquel. Zenaide. Um pouquinho desatualizado. Eu sou sanguínea, gente. Oi, Pati. Que bom, galera. Temos um assunto tão lindo para compartilhar com vocês hoje. Deixa eu ver quem tá chegando aí mais. Isso. Oi, Thaís. Já vi que você tá aqui. Lídia, Nelma. Que bom, galera. Chegando, caminhando. Estamos chegando. Pessoal, hoje à noite quero convidar vocês. Vou fazer uma live com o pessoal da Jubepar, que é o pessoal da juventude aqui do Paraná. A gente vai falar sobre saúde emocional nesses tempos de quarentena. Vamos falar sobre somatização, que é quando as doenças da mente, as angústias da mente interferem no corpo. Então, como é que o corpo adoece? É possível os nossos sentimentos adoecerem o nosso corpo? Sim, é muito possível. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu queria convidar vocês a estarem com a gente. Vai ser no Instagram, tá bom? 7 horas, certo? Então estejam com a gente. Quando a gente... Já te perguntei isso ontem. No Instagram, quando você tá numa live com 2 pessoas, aparece ao vivo pros 2, né? Sim, então você precisa seguir a Letícia. Então, se você quiser participar da live de hoje... Na verdade, é 8 horas, 20 horas, 8 tá? horas. Tem que seguir a Letícia, que é psicóloga... Psicóloga Letícia Silveira. Psicóloga, _ Letícia, _ Segue Silveira. a Letícia lá no Instagram e você vai poder põe. participar hoje da live, da Jubepar. Tá? Sobre saúde emocional. Hoje, desculpa. ontem foi nível da Fabiola. Sim, ontem foi. Parabéns, Fabiola.
Estamos entrando aqui no Instagram agora. Vou arrumar meu cabelo aqui que tá meio alto hoje. Deixa eu compartilhar. Já compartilhou aí, galera? Deixa eu compartilhar agora, que aí eu fico aqui tranquila. Isto. Já estamos no Instagram, você que está entrando também pode compartilhar. Chamar a turma aí. Pegou a Bíblia? Bom dia, Márcio, Ariane, Malu, Miguel, Gra. Tá chegando atrasado, hein, Gra? Brincadeira, né? Minha sogra entrando agora, que absurdo, gente. 10h05 já. Ah, meu Vou te pai. falar, viu? Mãe. Não se faz mais aposentados como antigamente. Deixa eu falar, mãe. Não deixa não. Não deixa não. Vamos então? Vamos lá. Vamos lá? Flávia também entrando agora. Essa quarentena tá acabando com a Flávia. É demais, né? Deixa eu falar, viu? Muito abusado esse homem. Vamos lá então, pessoal, com a Bíblia. Vamos. Nós temos uma notícia boa, vou dar no final, uma notícia boa para vocês. Temos? Temos. Então temos. Deixar pro final. Me lembra que ela é tão boa que eu posso esquecer. Me lembra no final aí, notícia. Então vocês me lembram aí. Cadê a notícia e tal? Vou contar no final. Vamos lá então, pessoal, com a Bíblia. Vamos ler mais um texto do livro de Atos. Nós estamos caminhando aqui no livro. Não sei até quando vamos continuar no livro de Atos, mas hoje leremos o capítulo 7. Alguns versos para só situar você na história e depois vamos conversar um pouquinho sobre Estevão, tá? Capítulo 7, versos 54 a 60. Já colocamos a descrição do nosso vídeo aqui no Face, então você que está no Instagram aí, se alguém quiser colocar aí, ó, Atos, capítulo 7, de 54 a 60. Vamos lá? Posso ler? Pode. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Bem, meus queridos, nós estamos falando de Estevão. Estevão é um grande homem de Deus, dos pós-apóstolos, vamos dizer assim, uma referência da igreja primitiva. Ele foi chamado um homem cheio de poder, um homem cheio do Espírito Santo. E claro, por estar cheio do Espírito Santo, ele realizava sinais e prodígios. Ele era proeminente nas palavras, então, onde ele estava, ele manifestava a presença do Espírito Santo, manifestava a glória de Deus com a sua vida. E ele incomodava naturalmente os religiosos da época. E num dado momento, ele teve inimigos se levantando contra ele, enquanto ele continuamente ensinava na sinagoga. Então é natural que um homem proeminente, um homem sábio, um homem cheio do Espírito Santo, um homem com autoridade espiritual, eventualmente ele vai ter inimigos no mundo espiritual também que se erguem contra ele. No caso de Estevão, esses homens se levantaram e de maneira ardilosa tramaram contra ele, inventaram mentiras, conseguiram testemunhas falsas, e Estevão foi colocado em xeque na sua doutrina, no que ele ensinava, em contraposição com a religião praticada pelos judeus. Bom, o que nós vemos aqui é o momento em que ele, após fazer a sua defesa, eu até comentei com a Letícia que é interessante que o capítulo 7, o começo do capítulo 7, apresenta-se na minha Bíblia a defesa de Estevão. Mas o que nós vemos, enquanto ele supostamente iria se defender, é que ele apresenta de maneira resumida, sintética, ele apresenta a história da redenção. Ele aproveita aquela oportunidade que ele tinha um público ali, em que ele estava sendo acusado e estava prestes a ser morto, para poder
contar, lembrar a eles a história da redenção. E termina essa história, de certa forma, desafiando os seus ouvintes. Olha, vocês têm um coração duro e vocês estão corroborando, contribuindo exatamente com o desfecho da história que Jesus teve. Então ele traz um desafio para aqueles ouvintes, e aqueles homens se enfurecem contra ele, é o texto que nós lemos, e vão contra ele com pedras para o matá-lo, para o apedrejá-lo. Ele é arrastado da cidade e ele é morto. Mas acontece algumas coisas aqui nesse ínterim que a gente queria conversar com vocês nesta manhã e trazer algumas lições importantes, porque embora nós estejamos vivendo o que Estevão viveu, essa perseguição declarada e física, nós estamos vivendo tempos difíceis e a nossa fé também neste momento ela é provada. A gente quer falar para vocês hoje sobre um homem que marcou o tempo em que ele viveu, um homem que foi conhecido por um adjetivo que talvez nós cristãos lutamos para ter. Estevão, ele é conhecido como um homem cheio do Espírito Santo, é o que a Bíblia diz, um homem de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Um homem que teve uma vida exemplar, porque quando na igreja, naquela igreja primitiva, começam a haver algumas necessidades, o que aconteceu ali, gente? Foi percebido que algumas viúvas gentias, né, elas estavam deixando de ser cuidadas. Então os apóstolos não estavam dando conta de pregar a palavra, cuidar das viúvas, alimentar todo mundo, como a gente já falou nas outras lives. Isso, lembrando que a igreja tinha essa vertente de cuidar, né, dos órfãos, das viúvas. Então começaram a reclamar, gente, as mulheres ali estão ficando desassistidas. Aí o que aqueles homens orientados por Deus fazem? Vamos levantar então 7 homens que sejam homens cheios do Espírito Santo, homens íntegros, homens que servem a Deus, que são os diáconos. E aí eles levantam. E a Bíblia diz que, em primeiro lugar, eles chamam Estevão. E Estevão era esse homem cheio do Espírito Santo. Então, gente, estamos falando da vida de uma pessoa que não teríamos o que falar de ruim dele. Mas, mesmo sendo um homem que a vida dele era um exemplo, mesmo sendo um homem altamente usado por Deus, ele foi perseguido. Ele foi injustiçado. E ele foi morto. É aqui um mártir, né? Um mártir do Evangelho. É interessante uma coisa aqui que a gente pode frisar, é que o que a gente entende assim, nas entrelinhas do texto bíblico é que a religiosidade da época precisava, de certa forma, assustar a igreja. Então, eles tinham que escolher alguém para pagar esse preço. E quem eles escolhem? Escolhem um homem proeminente, um homem relevante, um homem que fosse realmente uma espécie de ícone dos cristãos da época. O que acontece aqui, gente? Aqueles religiosos da época estavam muito incomodados com esses cristãos. E eles queriam acabar com isso, tanto que mataram Jesus. Então aqui eles começam a perseguir os cristãos. Eles olham para Estevão, um homem, como a gente acabou de dizer, cheio do Espírito Santo. Um homem servo, um homem dedicado ao serviço do Senhor, um homem de sabedoria. Olha só que interessante. Atos 6, do 8 a 10 diz: Estevão, homem cheio de graça e do poder. Sabe você ser conhecido como alguém que é uma pessoa cheia do poder de Deus? Gente, isso pra mim é incrível. Aí continua. Ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Você falou sobre isso de manhã, né? Os sinais. Eu fiquei pensando que sinais eram esses, naturalmente. Eram curas, expulsar demônios, né, expelir demônios. Então esses sinais, eles seguiam realmente aqueles cristãos no início da igreja. Eram homens que faziam coisas pelo poder do Espírito. Eu fico meio em crise com isso, né? A gente fica meio em crise. A gente fica. Porque no poder do Espírito Santo, por que não hoje não podemos fazer essas coisas? Ou será que não podemos? Podemos. Claro que podemos. E aqui a gente vai ver um homem, gente, que é muito interessante. Aí o que acontece? Vamos lá, seguindo a história.
Esse cara, que era muito influente, era um cara absolutamente cheio do poder do Espírito Santo, ele começou a fazer esses sinais e isso começou a incomodar os religiosos, começou a incomodar o Sinédrio. E o que eles fazem? Eles se reúnem e eles começam a discutir com Estevão. De uma certa forma, eles estão querendo calar a boca de Estevão, estão querendo silenciar. Para com isso, para de falar em nome desse Jesus. Só que aí, gente, é muito lindo dizer que a Bíblia diz, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, a primeira tentativa, amor, foi silenciar o cara. Quando eles perceberam que não dava, porque Estevão excedia os argumentos em sabedoria, o Espírito Santo estava nele, e eles, bom, então não vai dar, a gente vai ter que fazer algo maior. E aí eles levantam uma calúnia, né, pegam ali 2 testemunhas, e a gente sabe que naquele tempo, quando 2 pessoas testemunhavam uma mesma coisa, era fato. E disseram que ele tinha blasfemado contra o templo, enfim, gente, o que a gente quer dizer? Que Estevão é pego por esse sinédrio, e ele vai ser novamente arguído. Aí ele tem a chance de se defender. Eu não sei o que você faria. Sei o que a gente faria, amor, se a gente estivesse diante de uma situação em que a gente sabe que vai morrer. E vai morrer pelo que a gente crê. Só que alguém nos dá a oportunidade de falar para se defender. E manter a posição, pela qual você foi condenado é exatamente permanecer na condenação. Ou seja, você vai morrer. Se você manter essa posição, você vai morrer. Então você tem a chance de se defender agora. O que você faz? Ele escolhe, ao invés de se defender, ele escolhe contar a história da redenção. Desde Abraão, ele começa toda a história. Que piora a vida dele, piora a situação dele. No final, o pessoal está enfurecido. Está enfurecido. Porque aí, gente, a galera é confrontada com a pregação de Estevão. Essa pregação de Estevão é a pregação que existe mais citações de coisas que aconteceram na Bíblia. Ou seja, o cara demora caramba. Ele vai pontuando tudo. Ele vai trazendo o povo, aqueles ouvintes... vai pontuando situações que eles conheciam muito bem. Eles eram religiosos e conheciam todos aqueles itens. Então ele vai trazendo e vai colocando, de certa forma, vai colocando Jesus nessa história. E o lindo, sabe qual é? Quando ele está falando, a Bíblia diz que aqueles homens olharam para o rosto de Estevão e o rosto dele, ele parecia um rosto de um anjo. O rosto dele brilhava como de um anjo, o rosto dele resplandecia algo que não era humano. Sabe o que eu tô pensando? Sabe o que eu penso disso, amor? A gente nem falou disso, não. Lembra quando Moisés desceu do Monte Sinai, que ele esteve com Deus, que o rosto de Moisés brilhava? Brilhava tanto, gente, que as pessoas não podiam olhar, porque aquele brilho ofuscava. Moisés botou um véu. É muito interessante porque os caras estão acusando ele de blasfemar contra a lei de Moisés. E justamente eles começam a ver o rosto de Estevão brilhando, parecido com o de Moisés. Era como Deus estivesse ali testemunhando, olha, esse é meu filho. Gente, olhem o que vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo que ele está indo contra Moisés. Ele está vivendo algo semelhante ao que Moisés viveu. O rosto dele está brilhando. Era como de um anjo. E mesmo assim, aqueles homens decidiram seguir em frente no seu plano diabólico. Porque aquilo ali, gente, era uma batalha espiritual contra a igreja de Cristo. Porque se você vê alguém que está lutando pela igreja ser morto, é claro que muitas vezes isso estremece. Então aquilo ali era uma tentativa daqueles homens acabarem com a igreja que estava nascendo. Mas é claro que a gente sabe que o poder de Deus é muito maior, né? E é bacana pensar assim, fazer uma figura dessa história do rosto brilhando, né? Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está falando com a autoridade do Espírito, realmente fica evidente, o seu semblante evidencia a autoridade espiritual que vem do Senhor sobre a sua vida. Você já foi acusado de algo injustamente? Você já viveu alguma situação de perseguição, talvez? Alguma situação que você considerou injusta? Você não fez aquilo, ou você não falou, ou não foi você, ou talvez deveriam ter agido de uma forma coerente e agiram de forma injusta. Já viveu isso? Estevão está vivendo isso talvez num grau mais forte que uma pessoa pode viver, porque aqui era a vida dele que estava em jogo de uma forma muito injusta. Eu não sei como você reagiu nessa situação, ou talvez você esteja vivendo hoje, né? Eu sei que Estevão não somente não se defende, não somente não se acovarda, mas ele ora por aqueles que estão apedrejando ele. Na hora que as pedras começam a vir, amor,
a fala de Estevão, olha só, eu coloquei aqui, ó. Enquanto apedrejavam Estevão, versículo 55, este orava. Olha a oração dele. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele sabia que ia morrer. E aí ele continua, e então caiu de joelhos, claro, as pedradas estavam vindo sobre ele. E ele disse, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Ô, gente, eu me emociono com isso, sabe? Sabe por que eu me emociono? Porque às vezes quando a gente se vê injustiçado por alguém, às vezes até a gente se sente injustiçado pelo governo, pelo país que a gente vive, no trabalho, na família, na igreja, a gente se coloca contra a pessoa que está sendo injusto com a gente, não é? A gente fala dessa pessoa para os outros. Olha o que estão fazendo comigo, olha pelo que eu estou passando, esse cara aí não merece nem o pão que come. E Estevão, porque era um homem cheio do Espírito Santo, ele não somente vive tudo aquilo com paz no seu coração, mas ele tem coragem de pedir a Deus que não coloque sobre aqueles homens culpa. Gente. Sabe o que Estevão, o que a gente percebe Estevão? Que ele era um cidadão dos céus. Então, o que estava acontecendo com ele ali, ele entendia que aquilo não era aqueles homens, eles eram apenas uma espécie de instrumento, de marionetes. A batalha era espiritual. Então havia uma batalha espiritual sendo travada. Então ele não se preocupa com aqueles homens. Ele pede a Deus, olha, como que diz, tenha misericórdia deles, porque não impute sobre eles a culpa. É como que dissesse, olha, a culpa não é deles. Existe uma briga muito mais profunda. E como é importante lembrarmos disso também, que às vezes em situações da nossa vida, nós nos esquecemos que é uma batalha espiritual sendo travada pelas nossas almas. E que nós somos cercados muitas vezes por perseguições, por injúrias, por calúnias. E nós nos levantamos contra homens. Gente, a batalha é espiritual. Então Estevão, ele está desconectado com esse mundo. Então ele está levando pedrada, ele está vendo o quê? Jesus de pé. Chama atenção isso. Essa era a parte do final. Jesus de pé do lado do Senhor. E ele está sinalizando para Deus o seguinte, Senhor, eu estou indo. Quando ele fala assim, recebe o meu espírito, ele está dizendo, estou indo, ou seja, meu negócio não é isso aqui. Era para me defender, mas eu apresentei Jesus para eles. Era para eu apresentar minha defesa e eu mostrei a história da redenção. Então meu negócio não é esse. Estou indo te encontrar, recebe o meu espírito. E quanto a estes, não imputes sobre eles culpa alguma. Ô, gente, você talvez está ouvindo isso e está dizendo, eu não consigo isso não. Quando eu sou injustiçada, quando eu sei que estão falando de mim injustamente, quando me prejudicam, eu não tenho esse sangue frio não. É o que eu ouço das pessoas. Talvez as pessoas estejam com mágoas hoje por causa disso. Com pessoas. Situações em que você foi penalizado, situações em que a situação ocorreu de um jeito errado em relação a você, alguém se levantou contra a sua vida, alguém te prejudicou, alguém tirou o que era para ser seu, e essa pessoa está na sua mente por anos e anos e anos, como alguém que você não gosta de lembrar, você não gosta de pensar, porque aquilo estragou a sua vida. E queridos, Fabrício acabou de lembrar uma coisa muito importante. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Nossa luta é contra o inferno. Então sim, o inimigo vai usar pessoas para nos atingir. O inimigo vai usar situações de pessoas que estão abrindo brechas para ele, porque ele quer atingir os filhos de Deus. Só que os filhos de Deus, que são cheios do Espírito Santo, eles não são guiados por vista, eles são guiados pelo Espírito. Então, ainda que pessoas nos prejudiquem, falem de nós, pessoas tirem o que é para ser nosso, humanamente falando, o Senhor é quem guerreia as nossas batalhas. E aí, amor, o que você acabou de falar, mas eu acho isso muito lindo. Qual é o prêmio de Estevão? Foi injustiçado, foi caluniado, foi apedrejado. Você tem noção do que é morrer apedrejado? Não é pouca coisa de dor, tá? E aí ele ora pelos seus inimigos. O que ele ganhou com tudo isso, gente? Ele ganhou algo que na Bíblia
Isso aqui não me lembro alguém que viveu isso aqui. Eu não me lembro. Normalmente a gente lê na Bíblia, ele está sentado à destra do Pai. Do Pai ou de Deus. Jesus, né, está sentado. Jesus. Só que em Estevão, Jesus não está sentado. Ele vê os céus abertos. Jesus está de pé ao lado do Pai. Ele está esperando o Filho amado chegar. Que recompensa esse homem teve por toda essa injúria? Meu Deus, foi recebido nos céus o Filho do Homem de pé, olhando para ele. O versículo diz assim, olha, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos, todo sangrando, gente, todo machucado. As pedras já tinham vindo, ele já estava quase morrendo. E aí ele olha para os céus, ele viu a glória de Deus, Jesus de pé, à direita de Deus, e Estevão disse, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. E depois que ele ora por aqueles homens, ele adormece. Ele vai para o Pai. Então, gente, é muito emocionante ver como é o fim da vida dos homens que são cheios do Espírito Santo. A vida de quem decide, sabe, pagar o preço de serem fiéis até o fim. Como termina a vida dessas pessoas? Termina assim. Ah, Letícia, mas terminou ruim. Ele foi morto pelos seus inimigos. Claro que não terminou ruim, gente. Terminou ruim aos olhos humanos. Mas terminou de uma forma extraordinária aos olhos espirituais. Então eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei que injustiça, eu não sei que situação já fizeram com você, e que talvez você achou que aquilo não era para acontecer porque você é uma pessoa que serve a Deus, que tenta fazer tudo certinho, isso não é justo comigo, eu nunca prejudiquei ninguém, olha, gente. Entrega para Deus. Isso. Entrega para o Senhor. E sabe que tem um efeito colateral aqui maravilhoso? O texto aqui fala aqui no versículo 58, que tinha um cara ali assistindo tudo isso. E quando eu penso que na conversão de Saulo, eu acredito que a morte de Estevão foi fundamental na conversão de Saulo. Porque ele está ali e com toda certeza a mente dele registrou esse momento em que ele vê o rosto transfigurado de Estevão, quando ele vê a rendição de Estevão, um homem quem é capaz de morrer por aquilo que crê, da forma como ele morreu? Será que nós somos capazes de morrer pelo que nós cremos? Então Saulo está contemplando aquilo, ele vê Estevão de joelhos, não está lutando, não está brigando, não está murmurando, não está tentando fugir, ele está simplesmente se entregando, porque a causa pelo qual ele viveu, ele estava também pronto a morrer por ela. Você acha que isso não impactou Saulo? O texto diz que as capas dos homens que estavam apedrejando estavam aos pés de Saulo. Ele viu a morte de Estevão, ele viu a glória de Deus, ele ouviu o que disse Estevão. Eu tenho certeza que tudo que ele viveu ali foram sementes para a sua conversão. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo aqui agora, saiba de uma coisa: o mundo nos observa. O mundo nos observa. Quem nós somos na hora da aflição? Quem nós somos na hora da perseguição? Que história nós contamos na hora que nós estamos sendo de alguma forma oprimidos? O que as pessoas estão vendo em nós? O que eles veem em nós são sementes que vão florescer para a glória de Deus. Amém, amém. E isso vale qualquer preço, até o sofrimento. Se o nosso testemunho, mesmo na dor, vai servir para que outras pessoas conheçam a Deus, vamos passar pela dor. Vamos passar pela perseguição. É alguém olhar você no seu trabalho, sendo injustiçado, sabe? Sendo caluniado. Mas ele vê você tendo um comportamento que ele não teria. Na sua família, gente, é muito comum famílias viverem injustiças.
E aí o outro que é da sua família olha para você e fala, mas como você vai reagir assim? Como é que você não vai falar nada? Como é que você não vai dar o troco? E aí ele vem, você é um testemunho ilibado. E ele fala assim, eu quero ser como essa pessoa. Porque não é possível que um ser humano consiga agir assim, numa dor como essa. Que as pessoas conheçam Jesus através da nossa forma de viver as dores, as perseguições e as injustiças, porque vai ter valido a pena ser cheio do Espírito Santo. E sabe que eu tenho uma pessoa na minha vida que sofreu muito. E depois que eu cresci, que eu pude entender melhor as coisas, eu concluí que foi alguém que sofreu muitas injustiças. Que é o meu avô Geraldo, avô Geraldinho, um homem de Deus. E olha, eu nunca vi o meu avô reclamando, nunca vi. Um homem simples, um homem humilde, um homem que estava diante de Deus o tempo todo, que tinha uma doença que o consumiu até o final da sua vida, que tirou a sua vida no final. E mesmo assim, em todo o tempo, o vô Geraldinho nunca, eu morei 1 ano com ele, eu nunca o vi reclamando de nada. Em todo o tempo, sempre glorificando a Deus. Vale a pena. Hoje eu fecho os meus olhos, me lembro dos exemplos do meu avô. Ainda que injustiçado e ainda que sofrendo um monte de situações, em todo o tempo, sempre pronto a viver e a morrer pelo que ele cria e pelo que ele me ensinava. Então é bom fechar os olhos e olhar e ver o rosto do meu avô e tudo que ele me ensinou. Mesmo na sua morte, continuou me ensinando. Que o Espírito Santo termine essa palavra no seu coração. E que Ele tire os seus olhos das coisas que são terrestres, humanas, e coloque o seu olhar nas coisas que são espirituais, que são as coisas que valem alguma coisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por vocês, por nós. Vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti mais uma vez, com o nosso coração no Teu altar. Amém, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos ensine a ter essa vida equilibrada no Espírito. Amém, Senhor. Essa vida que não perde o rumo, que não perde o prumo, que não se esmorece, uma vida que o tempo todo, Senhor, ela mantém firmada em Ti. Amém. Ainda que se levantem contra nós, ainda que mintam contra nós, ainda que nos persigam, ainda que, Pai, as situações ao nosso redor nos levem a perdas, a derrotas, ainda, Senhor Deus, que as coisas não aconteçam como nós gostaríamos, Senhor Deus, ainda em tudo isso queremos permanecer glorificando o Teu nome. Amém, Senhor. Reconhecendo que Tu és Senhor. Amém, Deus. Tu não perdes o controle, Senhor Deus. Pai, eu quero colocar essas pessoas que estão conosco agora diante do Senhor. Amém, Pai. Aquele, Senhor Deus, que em algum momento da sua vida, não somente agora, mas em algum momento da sua vida se sentiram injustiçados, perseguidos, oprimidos, Senhor Deus, condenados de maneira injustamente, Senhor. E por conta disso, Pai, guardam no seu coração mágoas, tristezas, rancores, tem sentimentos ruins para com alguém. Senhor, em nome de Jesus, queremos olhar para Estevão e lembrar, Pai, que a nossa guerra, o nosso inimigo não é o próximo, não é a pessoa que nos ofende diretamente, nosso inimigo é outro, nosso inimigo é Satanás, Pai, nós não somos desse mundo, Pai, nós somos um reino espiritual e nós temos que discernir isso, para que possamos lutar com as armas certas. Por isso, Pai, agora é a oração a arma que temos, é a oração. E nós oramos, pedindo a Ti que limpe o nosso coração, Amém, Senhor. Limpe, que possamos liberar perdão, Senhor Deus, como fez Estevão, Amém. pedindo a Deus que não imputasse culpa alguma sobre aqueles homens. Pai, nós queremos também liberar perdão. Amém, para aquelas Senhor. pessoas que por algumas razões foram usadas pelo inimigo, para verdade. se levantar contra nós, Senhor. O nosso inimigo é Satanás. É verdade, não são Deus. essas pessoas, Pai. É verdade. Elas são falhas, como nós também somos falhos. Ó, Senhor. Por isso, Pai, pedimos a Ti, nos ajude a ter esse equilíbrio espiritual, Amém. esse discernimento, Amém. que nos faz ter maturidade para enfrentar as lutas espirituais com as armas espirituais. Amém, Senhor. Abençoa a cada um que está conosco agora, Amém, Senhor. Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Ó Deus querido,
dá-nos um coração como o coração de Estevão, Senhor, cheio do Teu Espírito. Pai, a gente tem Te pedido tanto isso, Senhor. Nós queremos um coração que exale a Tua presença. Nós queremos, Pai, que as nossas atitudes também exalem que o Senhor está em nós. Ó Pai, nós queremos enfrentar as circunstâncias difíceis dessa vida, crendo no Senhor até o final, Senhor. Ó Pai, nós não queremos blasfemar contra Ti quando as coisas saírem do nosso controle. Nós não queremos brigar com o Senhor quando a gente achar que as coisas estão dando errado pra gente. Pai, em nome de Jesus, nos dê esse coração que crê em todo o tempo, Deus. Ainda que as circunstâncias se levantem, ainda que as injustiças venham sobre nós, Pai, que a gente entenda que há um Deus que tem todo o poder e o Senhor cuida de nós. Então, se há coisas que o Senhor permite, é porque o Senhor tem propósitos, Deus. Ó, Pai querido, levante uma geração de Estevãos, homens e mulheres que vão brilhar a Tua presença onde vão, Senhor. Estevão, Senhor, homens e mulheres que vão pagar o preço do Evangelho, Senhor, e vão receber a coroa da vida. Ó Pai querido, ajude pessoas nesse momento que estão nos ouvindo e que têm mágoas em seus corações, de injustiças que viveram, Senhor, de mentiras que foram proferidas contra eles, de prejuízos que viveram na sua história, Pai querido. Pai querido, nos capacite para esse perdão. Ajuda-nos a liberar essa mágoa, Deus. Que a gente olhe para o Senhor e não para as pessoas que nos fizeram mal, Senhor. Pai, nós queremos ser como Estevão. Ajuda-nos nisso, Deus. É a nossa oração em Teu nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Boa notícia. A boa notícia para contar com vocês é que nós começamos ontem a subir nossos clamores aqui. Nós estamos editando, né, colocando só a parte da meditação mesmo. No podcast. Não, podcast no Spotify. No Spotify. Tá? Então, a partir de hoje, você já pode começar a acessar no Spotify Clamor da Manhã. Então, você quer dirigir, você pode ouvindo, você pode colocar enquanto você cozinha, pode enquanto você caminha, faz seu exercício, você pode colocar o podcast lá do Clamor da Manhã, que nós estamos começando a subir já para o Spotify. Tá? Algumas pessoas nos pediram, porque às vezes Isso. Na internet eles começam a assistir, aí pega BR, sai de casa, a internet cai. Então já tá aí mais acessível para vocês. Dá para compartilhar Spotify? Dá para compartilhar, não dá? Dá. Aí você pode compartilhar. Só tem a parte da mensagem, tá, gente? Não tem aquele início que a gente fica esperando. Mas também não tem a oração do final, é só a mensagem para ser mais sucinto. Tá? Então corre lá, você já conhecer a gente também no Spotify. E você que chegou no final, volta para ouvir desde o princípio, tá bom? Eu vi que entrou várias pessoas aí ao longo da caminhada. Volta lá e se você puder, compartilhe. Pode abençoar outras pessoas também. Amém. Amém? Amém, gente, que bom. Eu tô terminando hoje, amor, assim, com meu coração muito cheio, assim, de uma alegria, sabe, assim, uma presença mesmo de Deus nos encorajando. Eu hoje, sinceramente, como todos os dias, né? Mas hoje é algo diferente, algo maravilhoso. Amém. Que bom. Glória a Deus por isso. Um beijo, tá? Um beijo. Tá bom. Até amanhã, pessoal. O coraçãozinho bombou ali agora. Ali, ó, Ana Cristina, hoje eu vou estar na palestra. Galera, falei no início, vai ter no Instagram hoje uma live minha falando sobre saúde emocional nesse tempo de quarentena, falando sobre também doenças, a somatização das doenças, que é quando as nossas emoções adoecem o corpo. Então, é bem legal, tá? Às 20 horas no meu Instagram e no Instagram da Jubepar. Juventude Batista do Paraná. Paranaense. Tá bom? Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Sobe o coração aí. Vamos encerrar com... Compartilha. De ouro.